Continuamos o nosso programa nesta segunda-feira, véspera de feriado. Para muita gente hoje é feriado, então se você está de folga aí, manda uma mensagem para a gente. Diz aí o que é que você está fazendo nesse feriado prolongado. E para quem está na expectativa só para amanhã, então conta aí como é que vai ser o seu dia de descanso amanhã. Vou falar em descanso, amanhã estou descansando. Vonúvio vai trabalhar. Tem programa da rádio ao vivo, meio-dia TCM, ao meio-dia na 95 FM, ao vivo. Então, escuta lá as notícias do dia, dê a sua opinião, participe do programa. E participa agora aqui através das nossas redes sociais que estão aí na tela para você. Amanhã não tem ao vivo aqui o cenário político, né, Carol? Isso. Aqui amanhã você revê um dos nossos programas com um professor de Direito, falando sobre esses últimos acontecimentos. É um programa, não vai ser ao vivo, é uma reprise, mas que já aconteceu há algumas semanas, mas ainda dentro do contexto que a gente está vivendo. Então, amanhã aqui não vai ser ao vivo, na rádio sim, na 95 FM, ao vivo com Vonúvio Prachedes, que vai estar no Jornal TCM também. Exatamente. Amanhã eu estou no Jornal da Manhã, no meio-dia TCM, e no Jornal TCM aqui da TV. Então, amanhã estaremos juntos neste feriado 15 de novembro. Vamos de informação. O número de inadimplentes é alarmante para todo o Brasil, mas tem um peso ainda maior no Rio Grande do Norte. A informação é da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, apurada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Nordeste lidera o percentual de consumidores que atrasaram o pagamento de dívidas entre setembro e outubro. Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Ceará e Roraima registraram as maiores proporções de famílias com contas atrasadas. Em outubro, o Brasil atingiu o maior percentual de inadimplência desde 2016. O Rio Grande do Norte é o segundo estado que tem mais famílias inadimplentes. Em torno de 43% das famílias do estado, né, têm dívidas em atraso. Isso é algo alarmante. Chega a ser uma das notícias que mais estarrece para quem trata de economia do Estado. A crise brasileira ela já vem aprofundando muito a questão da inadimplência. Hoje no Brasil, cerca de 80% das famílias, né, brasileiras têm dívidas. E isso, quando passa a ser distribuído pelos estados, passa a aprofundar em alguns estados mais que outros. O economista Emanuel Nunes conta que quem não tem meios de captar renda precisa procurar outras formas de arcar com as despesas básicas, seja pelo crédito, ajuda da família ou empréstimos. Mas então, qual seria a forma de sair deste nível de inadimplência? O economista explica. Não recomendado, né, se pegar empréstimo num período como esse, que a taxa de juros está altíssima e você acaba tendo problemas financeiros maiores. A questão é que isso reflete muito fortemente uma vulnerabilidade econômica do nosso Estado, que precisa ser revista pelos economistas, pelo governo, pela classe política e econômica, para que a gente consiga minimamente reduzir o grau de inadimplência, colocar as pessoas no nível de compra e a economia começar a girar a partir do consumo e da produção que a gente precisa ter. Voltando a falar aqui sobre o nosso assunto com o entrevistado do dia, Petras Vinícius, ex-vereador, que está aqui com a gente. Petras, você participou da reunião que aconteceu, das reuniões, dos encontros para a regulamentação da lei dos fogos ruidosos. De acordo com o que foi conversado e definido, tem como denunciar e tem como fiscalizar essa soltura destes fogos? Olha, Carol, eu fui convidado, né, para estar enquanto ativista da causa, enquanto sócio honorário da Associação Amor. E naquela oportunidade eu fiquei muito feliz porque eu vi, né, na primeira reunião onde foi discutido o decreto, né, todas as figuras que estão envolvidas, né, e que lutaram esse tempo todo para que essa lei fosse apresentada. Por exemplo, eu vi o Conselho do Idoso, eu vi a Associação Amor, eu vi pais de crianças, como é o caso do pai de Paulo Vitor, que é aquela criança que está no vídeo lá, né, um vídeo que repercutiu muito, ele chorando, quando os fogos o incomodaram, a gente teve lá a Causa Animal, o Instituto Ampara,
né, o pessoal do Abrigo Mossoró, uma turma que estava toda participando. E foi uma discussão muito interessante, porque todo mundo dando sua participação, todo mundo contribuindo. A Guarda Civil Municipal lá presente, porque é responsável para fiscalizar. Mas o principal, e naquele momento foi falado na mesa, é que a gente possa criar uma cultura para que a população entenda o quanto os fogos com barulho incomodam algumas pessoas. E aí a gente fala muito em empatia, a gente fala muito de se colocar no lugar do outro, mas a gente precisa colocar isso em prática. E essa lei dos fogos, ela traz isso muito à tona, né? Será que eu me preocupo realmente com o outro? Será que eu estou me colocando mesmo no lugar do outro? E foram feitas algumas sugestões, essas sugestões foram acatadas e foram apresentadas no decreto, como, por exemplo, campanha institucional, uma campanha forte que possa chegar, né, apresentar às pessoas o porquê esse incômodo dos fogos. Né? Foi definido o formato que a multa de R$1.000, né, porque quem hoje, né, soltar os fogos, eles vão ser multados com a multa de R$1.000. E precisa chegar isso para a população, para que a população também saiba, né, que se soltar os fogos, né, que se for feita a denúncia lá, né, se a Guarda Civil Municipal, como também foi pensado outras coisas. A Guarda Civil Municipal sozinha, né, ela pode ter um limite, mas se esse trabalho ele for ampliado, pode-se ter uma abrangência maior. Então, assim, foram pontuados várias situações que eu acredito, né, e torço por isso, que vai poder fazer com que a gente comece a criar essa cultura. Por exemplo, foi citado um exemplo de ser trabalhado nas escolas. As escolas municipais, né, desde aquela criança que está lá na UEI, para que comece a criar uma cultura. Por exemplo, a gente tem lá o cigarro. As pessoas compram o cigarro, mas na caixa do cigarro você já vê lá o que é o dano que o cigarro causa na sua vida. Então a gente precisa começar a construir isso com a situação dos fogos, né? Mostrando às pessoas o impacto, né, que os fogos têm para quem tem uma sensibilidade maior. Você falava no bloco anterior que ficou meio que uma moda a luta, né, para ali buscar, né, trazer essas circunstâncias, por exemplo, os fogos e outros debates dentro da área da saúde, voltada aí para a questão do autismo, por exemplo. Essa é uma luta política que está trazendo um resultado com vista às urnas, ou é de fato um resultado que a gente vê diariamente para estas famílias? Olha, Vonulvio, eu torço que seja uma luta política de fortalecimento de uma causa. De uma causa que pensa no diagnóstico, numa causa que pensa no tratamento, numa causa que pensa em vários fatores que possam beneficiar essas pessoas. A gente tem um leque de ações que são desenvolvidas desde a Semana de Conscientização do Autismo, que acontece em abril, o mês de conscientização. Esse ano a gente envolveu o empresariado, né, junto inclusive com empresários da cidade que se envolveram, que juntaram outras pessoas, outras famílias e agregaram essa força à Associação dos Autistas de Mossoró. Mas a gente precisa também pensar que essa moda, que bom, e eu torço que essa moda ela cresça cada vez mais, mas que cresça com união. Que a gente possa ter uma união de todos, principalmente da classe política, não que eu faça uma moda ou uma bandeira política. Eu vou falar do autismo porque é moda, principalmente quando chega num período eleitoral. Exato. Eu vou colocar o autismo lá, eu vou inclusive fazer Ctrl+C, Ctrl+V, colocar lá no meu plano de governo e dizer que eu vou defender o autismo para que as pessoas olhem e achem que eu sou politicamente correto. Inclusive, eu acho que as pessoas, o eleitor, o cidadão, ele precisa acompanhar isso. Acompanhar a história, acompanhar o que é que os políticos fazem antes de chegar próximo à eleição. Parece que virou moda todo mundo quando chega. Eu quero ser candidato, pronto, daqui a 2 anos nós teremos eleições. Aí as pessoas, parece que todo mundo já diz assim, não, o que é que está na moda, o que é que está em alta, o que é que eu preciso falar para que eu possa estar na mídia, para que eu possa aparecer. O engajamento. Isso. O que é que dá engajamento? O que é que dá curtida? O que é que dá comentário? Gente, a gente precisa colocar os pés no chão e entender que política é algo sério. Enquanto eu ficar torcendo pelo quanto pior, melhor, o quanto eu ficar em busca apenas de narrativa, os problemas eles não vão ser resolvidos. Os problemas eles só vão ser resolvidos se eu, né? E olha aqui, eu faço questão de frisar isso. É importante que se haja oposição. Eu fui oposição e tenho muito orgulho da forma com que eu fiz oposição. Eu, quando precisei, visitei
várias unidades básicas de saúde, a Marcha da Saúde, que vocês lembram muito bem, onde a gente detectou diversos problemas, a gente sugeriu de forma ordeira, a gente cobrou da prefeitura na época que pudesse dar resultados. Algumas pessoas às vezes nem entendem quando a gente faz oposição, e oposição é importante, mas a gente precisa entender que a gente precisa fazer oposição, mas a gente precisa da nossa contribuição. Por exemplo, se eu fosse elencar aqui as quantidades de vezes, inclusive hoje que não sou vereador, que tenho minhas dificuldades financeiras, que eu precisei tirar do meu bolso para ajudar determinada ação, porque eu não vou estar esperando ou apenas criticando por criticar. O que é que eu faço para colaborar com a ação? Ao invés de usar o meu discurso. O que é que eu tiro do meu tempo para colaborar com a causa? O que é que eu faço? E isso, olha, eu digo muito porque eu tenho condição de dizer, porque eu estive na causa antes de ser vereador, estando vereador e depois que perdi o mandato. Antes de ser vereador, as pessoas diziam assim, estão fazendo porque quer ser vereador. Quando eu estava no vereador, ainda tinha crítica. É porque está aí, é de oposição. Hoje eu não tenho mandato. E não é agora porque vai ser eleição daqui a 2 anos, não. Eu estou desde 1º de janeiro de 2021. Está posto nas minhas redes sociais, está posto no meu dia a dia e graças a Deus a gente consegue fazer um trabalho. Não é fácil, não é fácil porque esse trabalho ele demanda psicológico, ele demanda ajuda e apoio financeiro, ele demanda também muitas das vezes você ter um mandato. O poder institucional ele é muito importante em determinadas lutas, mas eu acredito que se a gente quer realmente mudar a situação, a gente precisa se vestir de corpo e alma, a gente precisa ser de verdade. A gente tem, inclusive, eu tinha já feito uma leitura prévia aqui das participações, tem muita participação, mas o Ricardo Soriano, ele parabeniza o programa pelo trabalho, parabeniza o vereador, o Petras, por continuar atuando e trabalhando junto à população. Baseado nisso, quero saber de Petras o que o motiva para, mesmo sem mandato, nunca ter parado o trabalho. Eu queria agradecer a Ricardo, mandar um abraço a ele, a todo mundo que está lá no Belo Horizonte e dizer que o que me motiva é estar de pé. Eu gosto, né? E Ricardo me conhece inclusive desde criança, ele sabe que eu comecei no movimento do Conselho Comunitário, nos movimentos de igreja, continuo até hoje. Inclusive tem gente que diz assim, você está num ritmo como se fosse vereador. Mas eu sou inquieto, eu acho que isso é do meu instinto, então eu não sei estar parado. Se eu ficar parado é igual a bicicleta, se parar eu caio. Então o que me motiva é continuar sabendo que o meu trabalho pode ser uma gota no oceano, mas que essa gota faz a diferença na vida de muitas pessoas. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, quando a gente voltar, vamos falar um pouquinho de parcerias políticas, alianças, eleições. Daqui a pouquinho.